Agora, aqui tem uma pergunta que parece que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo que ver. Aqui, José Márcio pergunta: conheço visualmente muito da pintura e escultura moderna e contemporânea, porém meu entendimento é bastante modesto. Como esse tipo de arte chegou a esta situação? O que esta pintura está realmente dizendo? Como, em particular, a pintura chegou ao ponto de aparentemente arruinar o objeto pintado? Veja, por exemplo, Matisse, parece tudo muito mal acabado. Outra encrenca é o Duchamp. Um urinol ou uma roda é arte? O que é, afinal de contas, arte para esses artistas? Leia o artigo sobre pintura e escultura moderna, contemporânea e conceitual. Essas duas últimas são ainda piores para entender. Mas nada me esclarece. Mas é muito simples porque que isso aconteceu. Porque eles tentaram representar o mundo não como aparece na experiência, mas como aparece nas ciências. Acontece que o mundo das ciências não é o mundo real. Wolfgang Schmidt diz o seguinte: diz, o mundo que a ciência física estuda é o mundo do que Santo Tomás de Aquino chamava matéria secunda. Não é a matéria-prima é um nada, tá certo? Mas um nada quantificável, que chama matéria signata quantitate, quer dizer, a matéria assinalada pela quantidade. O quantificável. O quantificável não é a matéria-prima e também não é um objeto real, é um intermediário. E tudo o que a ciência moderna diz é sobre este mundo. Não todas as ciências, evidentemente. Isso não se aplica, por exemplo, à fisiologia ou à zoologia, tá certo? Então, mas o que acontece? A fisiologia e a zoologia têm que ser complementadas com um bocado de imaginação. E estão sempre sujeitas a ser discutidas. E nelas você vê, vamos dizer, a inviabilidade da perfeição matemática. Olha só, a perfeição matemática só pode existir naqueles objetos que são eminentemente matematizáveis. Só acontece que esses objetos que são eminentemente matematizáveis não são os objetos dos sentidos. Então, eles não chegam a compor nenhum objeto material. Você pode dizer, os objetos da física são compostos de partículas subatômicas. Mas os objetos do mundo real não são compostos de partículas subatômicas. São compostos de partículas subatômicas e mais um monte de determinações que não são acessíveis à física. Essas determinações são matematizáveis? Em princípio, sim, todas elas. Por exemplo, a cor. Não é idealmente é possível você fazer uma gradação matemática de todas as percepções de cor que o olho humano tem e de todas as variações de cor nos próprios objetos. Seria a escala cromática universal, a cor de tudo comparada e equiparada às distintas reações do olho humano. Ora, não sendo capaz de fazer isso, o que a ciência renascentista faz? Diz, olha, toda percepção de cor está apenas no olho, não está nos objetos, porque nos objetos só está o matematizável. Eu digo, o matematizável para vocês? Aquilo que vocês puderam matematizar na hora. Mas, se nós pudéssemos, idealmente, vamos dizer, comparar todas as reações cromáticas do olho humano aos seus equivalentes nos objetos estimulantes, nós veríamos que o olhar é uma percepção rigorosamente objetiva. Nós não estamos projetando cores. Os objetos têm cores, objetivamente. Mas como não eram acessíveis à ciência renascentista, então isolaram e falaram, cor não existe, só existe subjetivamente. Então, se essas propriedades secundárias não são acessíveis à observação matematizável, então significa que essa observação matematizável é muito deficiente. E não que a cor não existe, que é só subjetiva. Quer dizer que o que esses camaradas fizeram foi nos impor como regra e como lei uma ciência deficiente. Uma ciência que estava apenas engatinhando e que eles já tiraram conclusões universais e nos impuseram. Passa 4 séculos, todo aquele castelo de cartas já caiu. E começa-se a perceber que o mundo estudado pela ciência física não é propriamente o mundo dos objetos reais da experiência. É uma outra faixa, que é reduzida às suas qualidades matemáticas, matematizáveis. E as outras qualidades? Também são idealmente matematizáveis, mas não na prática. Então, voltamos a quê? Ao velho pitagorismo. Tudo se compõe de números, mas só Deus sabe a equação. Quer dizer, a estrutura da possibilidade universal é evidentemente uma estrutura matemática. Mas nós só podemos concebê-la como uma assíntota, da qual nós nos aproximamos, mas que nunca vamos chegar. E não chegar lá faz parte da condição humana.
Né? Porque seria um conhecimento infinito. Agora, o que adianta um conhecimento infinito para um ser finito? Então, a ideia fundamental da chamada arte moderna foi representar o mundo tal como ele aparece nas ciências. Por exemplo, os impressionistas falaram, não, nós queremos aqui pintar não a aparência, mas a visão. Como funciona a visão. Foi isso que eles fizeram. Quer dizer, os quadros impressionistas são um tratado de óptica tal como a ciência óptica tinha se desenvolvido até aquele momento. A mesma coisa aparece, digamos, na arte do romance. Quando os personagens começam a se decompor nos seus estados psicológicos descritos pela psicologia da época. Então eles já não se parecem mais com pessoas, evidentemente. Então tudo isso aí é o quê? É a influência corruptora de uma ideologia científica. Se esses artistas fossem capazes de articular esses dados científicos com a experiência real, sairia outra coisa, evidentemente. Mas então o que eles fazem? Joga fora a experiência real e começa a trabalhar com formas que lhes parecem representar conhecimentos científicos muito profundos. Como, por exemplo, o objeto decomposto nas suas várias perspectivas possíveis. O que é uma palhaçada, evidentemente. Um negócio cubista, quer dizer, você vê aqui a tartaruga aparece de vários lados. Eu digo, mas, peraí, a tartaruga tem um número ilimitado de lados. E você só vai pintar alguns deles, escolhidos arbitrariamente, e vai dizer que isso é muito científico. Vai dizer, este é o mundo real, não o que vocês estão vendo. O mundo real que aparece no quadro do Picasso. Só ele que sabe como é a realidade. Que essa é a grande pretensão de todo esse pessoal, né? Quer dizer, a ciência descobriu o segredo da realidade, tá certo? Então tudo que vocês estão vendo é falso. É o Arthur Eddington. Vocês pensam que isso é uma mesa, mas isso é um aglomerado de átomos e partículas. Então que engraçado. Você pensa que é aglomerado de átomos e partículas, mas na realidade é uma mesa. Você está apenas trocando a escala. E você não está me dizendo por que a sua escala é mais verdadeira do que a outra. Ela é apenas menor. Assim como toda a discussão de heliocentrismo e geocentrismo. Porque tudo isso, vamos dizer, heliocentrismo e geocentrismo são aparências do mundo físico. Vistas com uma certa escala e desde um certo lugar. Porque se observar os movimentos desde a estrela Vega, levando em conta todos os movimentos de conjunto do sistema solar, então aí o que era uma elipse virou uma espiral, ou virou outra coisa qualquer.